Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora Ana Cláudia, de língua portuguesa. Tá? Então, eu acho que vai ser mais fácil para a gente se eu gravar uns vídeos de vez em quando para gente interagir um pouquinho, ok? Então, hoje a gente vai começar o livro de vocês. Eu sei que nem todo mundo buscou ainda na escola. E esse foi mais um dos motivos que eu resolvi fazer esses slides para vocês, que ele tem exatamente o mesmo conteúdo e os exercícios são 2 exercícios que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, quem ainda não buscou, busque, porém, não se preocupem com esse primeiro momento, que o que a gente vai precisar está aqui nesses slides, tá ok? Aí vocês vão fazer essa atividade que eu vou pedir no caderno, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, a gente vai ler. Então, quem já tem o livro de língua portuguesa, na unidade 1, o primeiro conteúdo, ok? Eu vou compartilhar uma tela aqui. Ai, acho que aqui já dá, né? Então, vamos lá? Então, o título de vocês é o texto teatral, a palavra em cena. Em cena não seria em cena, seria em cena do verbo encenar, tá bom? Então, é o que a gente faz na TV, no teatro, a gente encena peças teatrais. Então, esse é o título do nosso conteúdo, não é o tema aqui é um texto, tá? O tipo seria o texto teatral. Então, vamos lá, nós vamos falar de peças teatrais, ok? Então, acompanhem aí comigo. É a primeira unidade do texto do livro de vocês, tá bom? A palavra teatro tanto pode se referir ao lugar onde se apresentam espetáculos, o espaço comumente dividido em palco e plateia, como abranger todo o fenômeno compreendido por essa arte. Textos, cenários, atores e público, que interagem com algumas dezenas de minutos num ritual que ficará registrado na memória de quem participou dele. A seguir, reflita sobre as seguintes questões. Aqui nós vamos pensar a respeito do que ele pede. Isso faz com que a gente chegue a algumas conclusões, levante algumas hipóteses, nos ajude a compreender e a produzir melhor, ok? Você já participou de alguma peça encenada na escola ou em outro lugar? Eu sei que é um grande número, provavelmente, nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, acho que a maioria já está fora da escola há um tempo já, mas vamos pensar assim, lá atrás, em algum momento, mesmo que na infância, você já participou? Do que tratava? Quem era o seu personagem? Quem você interpretava? Como foi a experiência? O que você achou disso? Foi uma experiência enriquecedora? Você achou interessante? Como é que você achou que foi a experiência? Você já assistiu a uma peça de teatro? Se sim, o que ficou guardado em sua memória? O nome da peça, o nome dos atores, algum figurino, alguma música, alguma cena? Pessoas são diferentes, né? O que me chama a atenção num filme, numa peça, numa história, pode não ser a mesma coisa que
o que você gosta, o que te chama atenção. Então, existem fatores. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que assiste uma peça de teatro, assiste a um filme, e a primeira coisa que ela fala é do cenário. Os tons, as cores, pastéis, são clarinhas, são lindas, combinam. Então, assim, é algo que chama atenção. Para mim, já não é isso. Então, cada um tem um, né? Eu gosto mais do enredo mesmo, a história em si, né? Então, cada pessoa tem uma característica. Qual é a sua? O que te chama atenção, né? Caso não tenha assistido ainda um espetáculo no teatro, você se lembra de ter visto alguma adaptação de peça na televisão ou no cinema? Na televisão, nós temos alguns filmes, né, que originalmente são peças de teatro, então eles são adaptados para a televisão, ou para fazer um filme, ou até cinema, né? Vocês vão trabalhar nesse livro mesmo com um bastante interessante que eu acho que muita gente aqui deve lembrar, que é o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, ele foi feito para teatro, é uma peça teatral, né? No entanto, ele foi para a televisão. E é uma delícia de assistir, ele é muito bom. Então, vamos lá. Se você já viu uma adaptação, qual era a peça? De qual peça era essa adaptação? Do que você mais gostou nessa adaptação? Quais personagens de teatro, de cinema ou de TV ficaram guardados na sua memória? Por que você acha que eles foram tão marcantes? Normalmente a gente admira, né? Uma atriz ou um ator por determinados papéis, pela maneira de interpretar, né? Coisas desse tipo. E por que, para você, determinado ator foi tão marcante, ou atriz? Quais atores ou atrizes estão entre os seus preferidos? De quem você gosta? Quem você gosta de assistir? O que eles têm de especial? Por que você acha ele especial? O que há de diferente em um texto teatral se você o comparar a gêneros literários como contos ou poemas? Texto teatral, um gênero. Ele é escrito com determinadas características necessárias para que ele seja usado no teatro. Já um conto é um texto narrativo, né? Ele conta uma história, mas ele conta de uma outra forma. Já um poema, não. Um poema é uma coisa diferente, ele é musicado praticamente, nem todos, mas grande parte deles. Você vê rimas, ritmo, né? Musicalidade nisso. Então, eles são todos diferentes. Então, qual a diferença que você vê entre o texto do teatro, um conto ou um poema? O que há em comum entre o texto de teatro e um roteiro de cinema ou de telenovela, de novelas, né? O que tem de igual no teatro, na peça de teatro, na televisão, no cinema, né? O que há de igual aí? São reflexões, essas questões todas, eu gostaria que vocês pensassem com carinho. Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Então, dá para pensar devagarzinho, vai colocando no seu caderno, você vai ter que fotografar para mim e mandar, tá? Vai mandar ou no meu privado do WhatsApp ou no Classroom. Eu gostaria que fosse pelo Classroom, tá? Mas eu sei que algumas pessoas ainda estão com alguma dificuldade. Então, pode fotografar e mandar no meu privado que eu aceito. A vida como ela não é. O texto teatral,
é um texto de ficção. Não é verdadeiro, não é real. Seu autor sabe de antemão, antes, que será escrito para ser encenado por pessoas que representarão seres que não são. Ou seja, eu vou interpretar, né? Eu não sou. Desse modo, os atores assumirão as falas dos personagens e se colocarão no lugar deles para que a história seja contada. Diferente de outras narrativas de ficção, como contos, romances e crônicas no teatro, o narrador parece ausente na obra. Ele está só contando a história. Ou seja, os acontecimentos não são narrados e parecem se desenvolver autonomamente por meio de ação dos personagens. Os personagens vão vivendo, né, a situação, incluindo seus diálogos, que são colocados em determinada situação. Então, conforme o personagem vai vivendo a situação, a cena, né, é aquela situação do momento, a história é contada, tá certo? Aí nós temos atividade. Primeira coisa, vocês vão me responder as perguntinhas que eu falei lá no começo. Agora isso aqui. Aos personagens a palavra. Observe a seguir, e na próxima página, no próximo slide, aqui no caso, imagens de algumas peças teatrais. São imagens de peças mesmo, tá? De teatro. Repare nos atores, em suas expressões faciais, nos figurinos, nos adereços que os ajudam a compor o personagem. E também no cenário onde estão. Imagine o que os personagens poderiam estar falando, o que poderia estar acontecendo nessas cenas. Então, eu vou mostrar para vocês têm isso tudo aí no livro de vocês, na primeira atividade, o primeiro passo na unidade 1. Abrir o livro, primeira coisa, de português. Nós vamos ver 3 imagens de peças de teatro. A missão de vocês vão tentar imaginar, vocês vão criar o que esses personagens estão falando naquele momento. Eles estão interagindo, né? 2 personagens, por exemplo, eles estão interagindo um com o outro. O que poderia estar acontecendo nessa cena? Então, o que eles estão falando e o que está acontecendo ali, tá? Eu, nesse momento, que situação? Eu estou aqui dando uma aula para vocês. Essa é a imagem que vocês têm de mim. Vocês não podem me ver dentro da sala de aula, nem eu posso ver vocês, mas eu estou aqui como se eu estivesse encenando uma aula na sala de aula. Vamos imaginar, falta aqui o cenário, né? Mas a aula está aqui. Então, vocês vão olhar e vão imaginar o que está acontecendo naquela cena. O que será que eles estão falando? Né? Então, vamos ver as cenas. Essa é a primeira. Nós temos 3 personagens. Tem uma ali do lado, caidinha, tem uma mulher ali no meio, que morreu há muitos anos, essa mulher aí no meio, já é uma atriz, era bastante conhecida. E um rapaz falando alguma coisa. O que está acontecendo? O que eu poderia imaginar? Agora é hora de você criar, é hora da criação, né? Da gente ver o lado imaginativo, criativo de cada um. O que está acontecendo aí? Então, eu vou falar o que eles estão falando e o que está acontecendo. Eu acho mais fácil inverter a ordem. Primeiro, eu vou imaginar o que está acontecendo nessa cena. O que eu acho que pode acontecer? Aí não há uma resposta certa, uma resposta errada. É o que você acha, tá bom? Então, o que está acontecendo nessa cena e o que eles estão falando. Segunda cena. Essa mulher
aquele ali no fundo. O que está acontecendo aí? Olha a expressão dela, o rosto dela. E do rapaz ali do fundo. O que está mostrando a expressão dele, a expressão dela? O que pode estar acontecendo aí? O que um está falando para o outro? Né? Vamos fazer um diálogozinho, uma conversa. O que está acontecendo? Terceira cena. Terceira cena completamente diferente das outras, né? Uma coisa mais moderna, duas pessoas já no momento atual, no contexto atual. O que eles estão fazendo? Que momento é esse? O que está acontecendo aí nessa cena? E o que eles estão conversando, tá? Não é difícil. É a criatividade de cada um. Cada um imagina como gostaria que fosse aquela história. E é isso que eu quero saber de vocês. Segunda coisa, escolha uma das imagens e elabore numa folha avulsa, pode ser no seu caderno, porque você vai me mandar a foto, ou pelo Classroom, ou pelo Zap. Um diálogo entre as personagens. Antes, porém, planeje o que você vai escrever. Então, vamos pensar assim. Vou escolher uma delas, ou esta imagem, ou esta, ok? Então, primeiro eu preciso, anote quantos personagens estão presentes na cena escolhida e imagine qual seria o grau de intimidade entre eles. São parentes? São namorados, casados, colegas, desconhecidos? O que eles são? Imagine o lugar em que eles estão e o que estariam fazendo lá. Vamos pensar. Dê o nome aos personagens para indicar quem está falando cada parte do diálogo. Eles vão ter que conversar. Então, eu preciso colocar o nome. Maria Julinha, José. Como é que é o nome? Vamos criar. Agora, crie a conversa entre eles, o diálogo. Nessa situação que você imaginou. A ideia não é adivinhar o texto que está em cena, mas experimentar a criação de um diálogo teatral. Você pode ir além do que a imagem mostra, mas é importante procurar nela pistas para a sua criação. Olha a roupa, olha o gesto, olha a expressão, né? Imagina uma situação, uma pessoa que não pode ouvir. Como é que ela vai entender determinada situação? Ela vai ver o que está acontecendo, ela vai ver a expressão das pessoas, o gesto das pessoas, ela vai ver se ela está com uma cara agressiva, se ela está mais tranquila, vai prestar atenção nisso. E é isso que a gente precisa buscar. A expressão para eu criar uma história, eu preciso ver como é que ela está. Eu não posso, por exemplo, nessa imagem, falar que a mulher está felicíssima e que ela encontrou o filho que está ali atrás e eles estavam comemorando alguma coisa. Olha a expressão dessa senhora, não posso, né? Então, a missão de vocês é criar. Escolha uma das imagens para criar, ok? Bom, vocês vão fazer, vocês têm uma semana. Tá bom? Isso tudo está no livro de vocês. Isso aqui foi para facilitar, porque eu sei que tem gente que não está com o material em mãos. Porém, por favor, deem um pulinho na escola para pegar esse material, que é importante não só para a minha disciplina, mas para todas. E para vocês, facilita muito a vida, né? E vocês terão uma semana para criar, tá bom? Bons estudos para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Vamos encerrar aqui. Boa noite. E precisando, é só me mandar mensagem no privado, ok?